O tema da lição de hoje é a religião pura diante de Deus. Qual é a religião pura diante de Deus? Vamos primeiro conceituar a palavra religião. Se você vai ver a etimologia da palavra religião, ela vem do latim, quer dizer religar. Religar o quê? Religar o homem com Deus. Esse é o objetivo da religião. A religião deve prover a religação dos seres humanos com Deus. Mas como fazem os homens na prática das religiões? Bem, muitas vezes os homens fazem orações, fazem votos, fazem promessas, com o objetivo de se aproximar de Deus. Muitas vezes fazem penitências, cultos, sacrifícios, devolvem dízimos, dão ofertas, estudam a palavra de Deus, estudam doutrinas, estabelecem doutrinas. Tudo para quê? Para se religar a Deus, para ter uma ligação, uma nova ligação com Deus. Estudamos já, irmãos, nesta semana, que para nos religarmos com Deus, nós devemos amá-lo como sobre todas as coisas, amá-lo como um Deus criador, amá-lo como um Deus redentor. Esse é o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento. E o segundo, como vimos na Bíblia, importante como este, é amar ao próximo como a nós mesmos. O crente, irmãos, entende que ele é igual a todos os outros seres humanos. Nós somos iguais por dois motivos. Primeiro, porque fomos feitos por Deus. Somos criaturas de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, sem exceção. E mais ainda, o Senhor Jesus Cristo morreu por todos. Vejam no verso, para que todo aquele que nele crê, qualquer um que nele crer, poderá ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós devemos considerar os nossos semelhantes, sejam eles mais abastados, sejam eles mais pobres, sejam mais cultos ou mais deficientes na educação formal, nós devemos considerá-los como iguais. Considerar o próximo como um igual a nós. Entretanto, irmãos, o mundo é dividido em classes sociais. Infelizmente, não é como o plano de Deus, mas hoje a divisão, quem sabe a maior divisão entre as pessoas, são as classes sociais, mais até que as raciais. Eu já vi gente falando que no Brasil não tem preconceito racial, tem preconceito econômico. Quando você é rico, qualquer que seja a sua raça, você é bem aceito. Portanto, irmãos, as diferenças de classe, as diferenças econômicas são muito importantes na nossa sociedade. Elas contam muito na nossa sociedade. E como é que um crente vai se relacionar com outros considerando as diferenças econômicas? Qual deve ser a nossa atitude? No livro de Deuteronômio, no capítulo 24, dos versos 10 a 15, nós encontramos alguma orientação nesse sentido. Primeiro é o seguinte: não invadir a casa para exigir penhor. Ora, se alguém deve, ou como era lá no povo de Israel, se alguém devia, o credor não tinha o direito de entrar na casa do devedor para exigir um penhor, para exigir uma garantia. A casa de cada um é inviolável, seja qual for a sua condição econômica. Ainda no mesmo texto diz assim que não devia oprimir o devedor, não explorar aquele que deve. Quem deve já está numa situação de inferioridade, uma situação econômica de inferioridade, mas isso não diminui a dignidade da sua pessoa humana. Considerar o devedor com dignidade. Tem uma frase nesse mesmo texto que diz assim, que não deve ficar com a capa do devedor durante a noite. Era comum na época dos profetas, e mesmo na época de Jesus, deixar uma veste como garantia. Lembre-se bem, irmãos, na época de Jesus, não havia vestuário como há hoje, abundância de vestuário, muitas peças de roupa. E deixar uma das peças de roupa, a capa superior, ou melhor, o sobretudo, era deixar uma parte importante do seu conforto,
da roupa que lhe satisfazia as necessidades físicas de calor. E não era justo, a Bíblia diz, ficar com a capa durante a noite, porque à noite o ser humano devedor também precisava estar aquecido. Ainda encontramos nesse texto, irmãos, não explorar o assalariado, nem o pobre e nem o necessitado. Pagar o salário em dia. Veja, irmãos, por que pagar o salário em dia? Na época de Jesus e hoje, muitos dos trabalhadores trabalham como diaristas. Recebem num dia para poder comer no outro dia. E a Bíblia é clara em dizer assim, você não pode ficar com o salário do trabalhador. Você tem que pagar em dia. Sabe, irmãos, esse discurso aqui parece um discurso de sindicato. Não explorar o assalariado, pagar em dia, pagar de acordo com o que vale o trabalho realmente. Mas não é um discurso sindical, irmãos. É o discurso de nosso Deus, o Pai. É o discurso de nosso Criador. É Deus que está falando. Não é nenhum líder sindical. E muitas vezes, irmãos, às vezes os cristãos, quando vem um discurso desse, falam assim, não, isso é coisa de sindicato. Não é coisa de sindicato, isso é coisa de Deus. E nós devemos ser os primeiros defensores. Se nós somos empregadores, nós devemos ser os primeiros a pagar direito, a pagar justamente. Se há pessoas que devem para nós, nós também devemos ser justos na cobrança, não devemos humilhar. Tem um texto de Tiago, irmãos, Tiago 1, verso 27. Lá diz da verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? O texto. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Cuidar dos vulneráveis e ser fiel ao Senhor. Essa frase, não se deixar corromper pelo mundo, também pode ser traduzida da seguinte maneira: estar isento da corrupção do mundo. Se o mundo explora, se no mundo há corrupção, se no mundo há exploração dos mais pobres, se o mundo tem desonestidades, o cristão não pode compactuar disso, o cristão deve ser totalmente diferente. Ainda em Tiago 2, os versos seguintes, logo no capítulo seguinte, 2, os versos 1 a 7, nós encontramos o seguinte: não tratar as pessoas segundo as aparências. E o verso é claro, fala, se chegar alguém bem vestido, bem arrumado, você chama e fala, vem aqui sentar nos primeiros lugares. Mas se chegar um humilde, com a sua roupa rota, você vai falar assim, fica aqui em pé no canto. Tiago está dizendo, não é nada disso. Não é nada disso. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Os que oprimem e levam o pobre aos tribunais blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis. Quando nós oprimimos, irmãos, quando um cristão oprime outro, seja cristão ou não, seja da sua raça ou não, seja imigrante, seja viúva, seja pobre, quando um cristão oprime, ele está blasfemando o bom nome daquele a quem pertence. Qual é esse bom nome? Esse é o bom nome de cristão. Quem leva o nome de cristão, se eu digo que sou cristão, eu não posso, de nenhuma maneira, praticar ou ser conivente com a injustiça social. Em Tiago 2,9 diz assim, que aquele que não guarda esse mandamento de amar ao próximo, ele compromete a lei. Um mandamento compromete toda a lei. E nós queremos guardar a lei de Deus. Nós queremos nos religar com Deus. A nossa religião é para isso. Mas a religião pura, irmãos, é cuidar da justiça social. Se eu não cuido da justiça social, eu estou transgredindo o mandamento. Apesar de nos 10 mandamentos você não encontrar nada especificamente sobre a justiça social. Mas amar ao próximo implica em prezar a justiça social. E se eu guardo,
ou melhor, se eu não cuido da justiça social, eu estou transgredindo e estou sendo pecado por todos os mandamentos. Para guardar a lei de Deus, irmãos, para obedecer a Deus, tem que ser uma obediência integral, 100%. Eu não posso querer me ligar com Deus e maltratar os filhos de Deus, ou estar conivente, complacente com a injustiça social. Eu gostei muito da lição, irmão, dessa semana, eu gosto tanto dessa lição, porque ela nos chama a uma prática social, a uma prática de justiça. E é uma prática que Deus quer, é uma prática que Deus estabeleceu. E que a gente possa, irmãos, aprender, mas aprender realmente, que o importante é cuidar das pessoas. As doutrinas são importantes, o estudo da Bíblia é importante, a oração é importante. Mas cuidar das pessoas, irmãos, é o que o Senhor fala. Essa é a religião pura e imaculada. Que Deus abençoe e que nós possamos ser praticantes desta religião pura e imaculada.